Olá, sou Carlos Prudêncio, sou pesquisador científico no Adolfo Lutz, coordeno um laboratório de imunotecnologia, né? E eu trabalho na área na ciência, né? Para isso eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e venho trabalhando com a área de biotecnologia aplicada em saúde pública, para desenvolver kits, diagnóstico, vacinas, né? Todos esses contextos, né? Que envolve o foco principal em saúde pública. O objetivo, assim, desse vídeo é passar um pouquinho do que está acontecendo, uma visão pessoal, não é uma visão institucional, é uma visão pessoal, sobre o meu entendimento com relação às situações que vêm acontecendo. Com relação às atitudes tomadas, né, recentemente, eu sou uma pessoa que eu sigo as autoridades, né, sanitárias, no governo federal, estadual, municipal, porque é nosso dever, é nosso dever. Mas, de certa forma, a gente também tem que entender o que está acontecendo diante dos avanços e limitações que a gente está tendo. Então, o objetivo aqui, deixar mais claro o que está acontecendo essa semana, seria basicamente apresentar alguns pontos. E com relação às medidas, né, de quarentena que têm sido tomadas, elas continuam, não tem ainda nenhuma respaldo técnico que a gente deixar de fazer o isolamento, porque a gente ainda está subindo a montanha. A gente não está descendo a montanha, que é a curva. Esse é o padrão técnico adotado, que é o isolamento horizontal, e até o momento a gente não tem condições de mudar esse status. O que poderia deixar a gente um pouquinho mais alinhados com relação à possibilidade de mudança de status seria a gente ter a possibilidade de fazer testes de diagnósticos mais sensíveis e específicos. A gente nem está fazendo esses testes numa quantidade aceitável em função de diversos fatores, né? Intra e interinstitucionais. Muitos processos estão sendo otimizados, porque a demanda é muito grande, e com relação a extra-institucionais, a gente tem a ver com relação à questão de insumos. Hoje, o grande limitante é insumos. O mundo inteiro, inclusive o Brasil, está buscando insumos para compor esses kits de diagnóstico em países da Ásia, principalmente China, Coreia e Índia, entre alguns países principais. Então, hoje nós não temos insumos para atender essa demanda que é gigantesca, que é mundial, e a gente entra no par internacional para comprar eles. Depois disso, tem a questão de transporte, né? E quando esses insumos chegarem, eles vão ter que ser validados também, porque são todos novos e todos adaptados para esse contexto. Então, isso, na minha opinião, vai demorar algumas semanas ainda a gente ter o fluxo máximo de diagnóstico, né, nas instituições. Aqui onde eu trabalho, né, que é referência, é, foi, foi feito alguns reajustes, né, de gestão e organização. Vai aumentar a rede muito para suprir a demanda, que é muito aquém do que qualquer instituição poderia supor. Não é um problema nosso no Brasil, e sim mundial. Vocês podem ver nos Estados Unidos que a coisa lá também tá muito complicada. E a gente tem que tentar ter um pouquinho de luz, né, uma iluminação nessa escuridão que é esse aumento da infecção. A gente precisava ter os testes funcionando de forma muito adequada para a gente saber qual que é a nossa real taxa de infecção, a taxa de letalidade, a taxa de pessoas que são infectados, mas assintomáticos, né? A taxa dos óbitos que estão morrendo, que a gente não sabe se é por coronavírus ou se é uma doença similar, né? Se é uma outra pneumonia, que a gente sabe que existem várias outras doenças que elas não deixaram de acontecer, e a tendência pode ser que até que aumentem também, em função, né, do foco no próprio coronavírus. Então, é uma série de situações que com certeza vai desequilibrar o sistema de saúde. Isso é esperado. Agora, de forma geral, então, as perspectivas de diagnóstico é que nas próximas semanas chegue alguns kits, né, que o Ministério da Saúde está comprando. Até lá, não existe nenhuma recomendação de mudar o que a gente está fazendo, a não ser algumas medidas pontuais que eu imagino que os governadores dos estados vão tomar, por causa justamente da questão econômica, né? Porque os líderes, né, de Estado e governo, eles têm um dilema, que eles têm que agora tentar equilibrar a questão da saúde com relação à economia.
E isso cada governo, cada governante vai achar um ponto, né, de equilíbrio à medida que o tempo for passando. Sobre o ponto de vista técnico, que é o meu objetivo principal aqui, é isso. Eu acho assim que as coisas estão sendo feitas, a ciência está muito rápida, por mais que tenha dificuldades, também tem uma rapidez. Os principais grupos de pesquisa no Brasil e no mundo estão todos focados em coronavírus. Existe uma dinâmica muito grande. Então, como eu falei do diagnóstico, agora tratamento. Tratamento está sendo muito animador. Utilizar a cloroquina, né? Que é um medicamento que já foi testado na França, Estados Unidos, em outros países. Ela apresenta ser um medicamento que é controverso, mas no geral os médicos têm adotado em casos graves e que só pode ser receitado para médico. Eu particularmente vejo uma perspectiva muito boa. Eu adotaria, né, se eu fosse tiver num quadro grave e fosse para tratar, eu preferia, né, diminuir a minha necessidade de um respirador, por exemplo. E a cloroquina ela tem essa capacidade que muitos grupos têm alegando grandes vantagens. Por mais que ela tenha que quebrar algumas regras, né, de, né, de aprovação, que no momento agora também não dá para ficar anos esperando aprovar. Então eu vejo que é uma questão de ajustes e bom senso. É o que eu vejo. É bom senso e equilíbrio. Então, com relação ao tratamento que a gente tem de concreto hoje, é a cloroquina. Não dá para esperar a vacina vai sair daqui só um ano e meio, se for muito otimista. Por mais que tenha uma vacina que funcione 100%, ela ainda tem que aumentar a escala de produção, tem que adaptar toda uma indústria para isso, porque cada vacina tem uma particularidade, então a vacina não precisa esperar. Então, o que a gente tem que melhorar agora de imediato é diagnóstico, o tratamento da hidroxicloroquina, que é a cloroquina tradicional, e acima disso também está tendo uma série de fatores e movimentos, né, de entidades aumentando os leitos hospitalares, aumentando a capacidade médica de atuação, convocando, igual ontem foi convocado profissionais da área da saúde que não sejam médicos e enfermeiros. Então, quer dizer, está tendo toda uma movimentação em favor, né, de aumentar a possibilidade de tratamento, né, e acolhimento desses doentes em leitos hospitalares e coisas relacionadas. Bom, de certa forma, o que eu tenho para falar é isso. Estou à disposição. Gostaria muito de poder tirar dúvidas, né? E fica assim o meu lado positivo. A gente tem que resistir, porque com o tempo a gente vai resolver um problema que é grave, né, de saúde pública. A gente tem que saber tomar uma posição muito clara, manter a nossa condição de isolamento social permanecendo com atos estritamente de higiene, né? E basicamente não colocar uma mão suja na boca, no nariz ou nos olhos. Isso é fundamental. É fundamental também estar 2 metros de distância de qualquer pessoa que seja após uma exposição que a gente teve de risco. Se a gente estiver positivo ou estiver numa situação positiva que corre risco, é sempre bom usar máscara. Eu sou a favor de usar máscara o tempo todo, tanto para não contaminar o meu próximo, como eu também não ser contaminado. O problema é que nós não temos mais máscaras para a quantidade necessária, então a gente tem que saber racionalizar. Mas, de certa forma, os cuidados essenciais, que é distanciamento, 2 metros, e hábitos de higiene, que é lavar as mãos o tempo todo para não contaminar nossas mucosas, que é olho, nariz e boca. Fica mais a recomendação e assim a gente espera que não nos contamine e não contamine o nosso próximo. E o nosso próximo é nossos avós, nossos pais, pessoas próximas a gente. A gente sempre tem que pensar que o que para nós parece que não vai ter importância nem valor, mas para eles pode ter uma taxa, né, de letalidade, uma taxa de patogenicidade muito maior. Então a gente tem que tomar estritamente cuidado com a nossa rotina diária. Todo dia fazer a mesma coisa, cuidar de nós e das pessoas próximas. Abraço.